Muito boa tarde para você, Nicole. Firme e forte, baterias recarregadas. Só vamos, né, Nicole? Bora lá, porque afinal de contas, alguém tem que trabalhar. Obrigado mesmo, Nicole. Senti falta de toda essa equipe aqui maravilhosa do DF Alerta e, claro, né, dos nossos telespectadores, viu, Nicole? E hoje é um dia para lá de especial, afinal de contas, o Flamengo vai entrar em campo hoje contra o Vasco da Gama, vai conquistar os 3 primeiros pontos na competição do Campeonato Carioca, em cima de quem? Do Vasco da Gama, cliente freguês antigo do Flamengo aí. Enfim, olha, não trabalhamos com fake news, hein? Nicole, sobre... Eu começo aqui o programa falando que o DF Alerta é amigo da verdade, que aqui não tem fake news, e aí você me vem com a lorota, uma conversa dessa aí. Já quer ficar preso no primeiro dia de trabalho de volta? Só realidade aqui. Oi, afinal de Fernando. Contas, se não é o Vasco da Gama, coitado do Flamengo, né, doutor Fernando Fernandes? Primeiramente, bom dia, Ailton. Bom dia, Nicole. Prazer falar com você novamente. Seja bem-vindo de volta, Ailton. E um bom dia especial a todos que nos assistem no DF Alerta aí, Nicole. E é como você falou, não é 1º de abril não, Ailton. Não é dia da mentira, não. Hoje é dia. 4-0 pro Vascão hoje. Vascão e Cruzeiro esse ano vão arrebentando. Né? Que sonho, viu, Nicole? Mas enfim, sonhar não custa nada, né? Mas é certo que teremos 3 pontos, agora vamos à notícia. Nicole, ocorre o seguinte, a Polícia Civil, as equipes da SICVIL aqui, da 19ª Delegacia de Polícia, juntamente com as equipes da SAM, eles conseguiram chegar a um criminoso, o Samuel Duarte, de 39 anos de idade. Esse indivíduo, Nicole, que estava sendo procurado, era o homem de interesse das investigações da 19ª DP, sob suspeita de um crime de estupro e, consequentemente, uma tentativa de feminicídio. O pessoal entender, na madrugada do dia 3 de janeiro, esse criminoso, ele abusando da confiança, ele que já conhecia a vítima há aproximadamente 5 anos, Nicole, eram considerados como amigos. E esse indivíduo que já tem um histórico de violência doméstica, já havia sido preso, né, no âmbito da Lei Maria da Penha, aí, tendo como vítima uma ex-companheira, estava aí sem onde morar, e essa amiga, né, de muito bom coração, né, sabendo do histórico desse indivíduo aí, da vida pretérita dele, decidiu então levar esse tranqueira para dentro de casa, né, decidiu dar um apoio para até que ele conseguisse se restabelecer. Ele então passou a residir com a vítima aproximadamente 6 meses, né, nesse imóvel, e durante a madrugada do dia 3, a vítima estava dormindo em um quarto, ele em outro quarto da residência, e o outro casal em outro quarto da residência. Na verdade, um casal no outro quarto da residência, não um outro casal, porque ele não tinha nenhum tipo de relacionamento afetivo com essa vítima, era só amizade. Ele então, aproveitando disso, foi até o quarto dessa vítima durante a madrugada, já com a faca em punho, e ali ele cometeu o crime de estupro, e diante da reação da vítima, ele tentou tirar a vida dela, desferindo ali pelo menos 6 golpes de faca contra essa mulher, Nicole. Esse criminoso só não conseguiu ceifar na vida dessa mulher, pois uma testemunha que estava no local conseguiu impedir que essas agressões covardes continuassem. Após isso, a polícia então entrou no caso, esse indivíduo estava foragido, estava sendo procurado pela polícia, e eles conseguiram então a identificação, as equipes entraram em campo aí, sem descanso, até que conseguissem então localizar e prender esse criminoso que está preso preventivamente. Doutor Fernando Fernandes, diante da prisão desse indivíduo, qual foi o comportamento dele? Ele confessou o crime, demonstrou algum tipo de arrependimento, frieza? Qual foi a reação dele após ter sido preso pelas equipes do senhor? Bem, ele tentou demonstrar algum arrependimento, que não convenceu as nossas equipes. Tentou argumentar também, ou dar a entender que ele tivesse algum tipo de relacionamento com essa jovem de 24 anos. O famoso... Estava vivendo aquele filme, o famoso dormindo com o inimigo, né? Acabou estendendo a mão para um amigo, como você bem disse. Não tinha onde morar, estava morando na rua. E ela gentilmente cedeu o espaço da casa para que ele morasse. Ele, abusando dessa confiança, então, acabou, na madrugada do dia 3 de janeiro, no sábado, arrombando a porta do quarto dela e lá, com a faca na mão, cometeu ali o crime de estupro e, diante da reação, como você bem disse, ainda tentou matá-la. Não fosse a intervenção do cunhado dela, que estava dormindo num quarto ali da casa com a sua irmã, né, com a mulher dele,
possivelmente estaríamos aqui diante de um feminicídio após um crime de estupro. Agora, doutor, chama a atenção os modus operandi desse indivíduo aí. Pela a ação dele, tudo leva a crer que foi uma ação premeditada? Exatamente, premeditada, observando ali a movimentação da casa, aproveitando da confiança da vítima e também pelo fato, o horário, por volta das 5 horas da manhã, quando os outros habitantes da casa, ou seja, o casal, estava dormindo, ele imaginou que iria entrar e, de posse de uma faca, não teria então reação por parte da vítima. Dali ele cometeria então um crime de estupro e sabe-se lá depois o que ele faria. Se iria matá-la para que ela não o entregasse, não denunciasse, ou se fugiria dali, levando consigo a arma do crime. E ele, em algum momento, chegou a afirmar que já tinha, na verdade, essa vítima aí como alvo, doutor. Ele já cometeu outras vítimas também nessa prática de estupro. A gente sabe que ele já tem um histórico aí de violência doméstica no âmbito da Lei Maria da Penha. E com relação a esses crimes relacionados aí contra a vítima? Acreditamos que haja outras vítimas que, porventura, não tenham o denunciado, talvez porque não tenha consumado o crime de estupro. E nesse caso específico, ele acreditou, talvez pela simpatia da vítima, por ela ter aberto as portas da casa, ter sido bem solícita, deve ter acreditado na mente doentia dele, que ela estaria, nas palavras dele, dando condição, dando moral, como se fosse no mundo do crime, e ele imaginou que pudesse, então, se aproximar dela e manter algum tipo de relação mais íntima, relação sexual. Só não soube explicar o porquê, então, que entrou no quarto, arrombando a porta e com a faca na mão. História que não convence, né, doutor? E agora, doutor, ele foi preso preventivamente, né? Os senhores conseguiram localizar e prender esse indivíduo onde? Lá em Taguatinga, após denúncias anônimas e o trabalho de investigação feito pelos agentes da Cicvil e pela ação, como você bem disse, algumas denúncias foram apuradas, representamos ao Poder Judiciário pela prática desses crimes, mesmo porque, ao sair do local, na hora da fuga, ele ainda chegou a ameaçar a vítima, dizendo que, por ela ter gritado, por ela ter reagido, ele voltaria ao local do crime e, entre aspas, terminaria o serviço, ou seja, possivelmente a mataria. Então foi feito um trabalho bem intenso. A vítima estava muito angustiada, muito preocupada, pensando até em vender a casa e sumir daquele local, mas graças à participação da população com denúncias anônimas e o trabalho intenso das nossas equipes, conseguimos localizá-lo, prendê-lo preventivamente pelos crimes de estupro, tentativa de feminicídio, cujas penas previstas aí vão de pelo menos 6 a 20 anos de reclusão em regime fechado. Agora, essa atitude desse indivíduo mostra que esse perfil aí, ele é contumaz, né, doutor, nessa prática aí? Acreditamos que sim, pedimos a colaboração de quem está nos assistindo, aproveitando aí a grande audiência do programa DF Alerta, quem estiver assistindo, reconhecer esse elemento como autor de outras investidas dessa natureza, por gentileza, compareça à delegacia mais próxima ou aqui a 19ª DP para poder denunciá-lo e reforçarmos, então, as denúncias contra ele para que permaneça o maior tempo possível fora de circulação. Tá aí, Nicole, um estuprador localizado, né, identificado, localizado, preso preventivamente, ou seja, preso por tempo indeterminado. Doutor, quais foram os materiais que os senhores fundamentaram para subsidiar essa prisão preventiva? As lesões apresentadas pela vítima, várias lesões pelo corpo, pelo menos 6 facadas, lesões de defesa, inclusive nas mãos, nos braços, acabou sendo lesionada no peito, levemente, mas não foi mais profundo porque ela se defendeu, lesões também na perna, durante o movimento também de defesa, testemunha do cunhado dela e da irmã que estavam lá no local, principalmente, ou melhor, mais ainda profundamente, que na hora dele defadir-se do local, depois de trocar ali alguns socos com o cunhado, ainda gritou, berrou para quem quisesse escutar, que devido à reação dela, voltaria para finalizar o serviço, entre aspas, ou seja, matá-la. Indivíduo, então, considerado aí de elevada periculosidade, né, doutor? Frio. Alta periculosidade, frio, você vê que é meio que psicopata, porque a moça estendeu a mão para ele num momento de dificuldade, estava morando na casa sem nenhum tipo de custo há alguns meses, comendo, bebendo, dormindo, enfim, frequentando, vendo a movimentação da casa e não se incomodou sequer
com a presença de outras pessoas na casa, especialmente um homem, que naquela situação poderia, de posse de uma arma branca, ou de um pedaço de pau, ou até de uma arma de fogo, matá-lo em legítima defesa dessa moça que estava sendo atacada. Tá aí, Nicole, indivíduo aí perigoso, tirar de circulação, esse indivíduo segue preso, recolhido já à disposição do Poder Judiciário do Distrito Federal. Nicole, se você e o Wagner Relâmpago tiver alguma pergunta a fazer ao doutor Fernando Fernandes, Nicole, por favor, fiquem à vontade. Ô, Ailton, o Wagner Relâmpago vai ficar meio difícil dele fazer a pergunta pro doutor Fernando, porque no momento ele tá na praia, entendeu? Eu acho que ele não vai querer. Eu acho que ele não vai estar podendo, senhor. Não está entre nós aqui nessa semana também. Wagner está lá no litoral, litorano, tá muito feliz. E ainda quando ele voltar... Tá litorando o Wagner, não tá, velho Pafonso? Tá litorando, tá olhando pros golfinhos. Tá, ô velho Pafonso, o Wagner tá litorando? Não, nunca, jamais. Que nunca. Lá ele, né, velho? Agora, o Rodrigo Lemes está comigo no estúdio. Seja muito bem-vindo, Rodrigão. Você tem alguma pergunta aí para fazer para o nosso Rodrigo querido... Lemes, Wagner Relâmpago é tudo a mesma coisa, Nicole. É igualzinho. O Wagner tá litorando também, né, Rodrigo? Daqui a pouco é a vez dele. Jamais, viu, Nicole? Tô fora desse papo seus aí. Vou deixar essa conversa entre você, doutor Fernando e o Ailton ali. Vocês se interagem melhor, vocês três aí. Tô fora. Mais um caso grave sendo investigado ali pela delegacia, o delegado Fernando Fernandes e toda a equipe. E a gente vai atualizando vocês ao vivo. Daqui a pouco eu vou voltar com o Ailton Pinheiro ao vivo também, porque tem mais casos por aí, né, Ailton? O pessoal aí não para. Nicole. As notícias não param, Nicole. Nós vamos continuar aqui na Ceilândia. Já a gente vai estar trazendo um outro assunto para vocês aí.